Graça e paz, meu irmão, minha irmã e amigos que nos assistem por este canal, nesse tempo precioso que o Senhor nos deu para estarmos meditando na sua palavra e também orando junto em busca de respostas para nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja e para o rompimento de tudo aquilo que não pertence ao Senhor em nossas vidas. Hoje eu quero compartilhar com você um texto bíblico que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 41 e 42. Esse texto é muito conhecido, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre ele, mas hoje nós vamos meditar um pouquinho nele. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Palavra do Senhor Jesus para nós hoje, palavra que foi escrita aí no livro de Atos para a igreja dele que está hoje reunida aqui e agora de frente desse vídeo, dessa televisão, desse canal, enfim, aonde você estiver envolvido com essa palavra. Queridos, e que palavra preciosa, palavra que nos chama a atenção, palavra que nos traz à tona algo muito especial, que foi deixado pelo próprio Senhor Jesus, que era o início da igreja que se tornou a nossa igreja, que se tornou a igreja que nós congregamos hoje, a igreja que nós fazemos parte, a igreja do Senhor Jesus, a igreja que Ele ama, a igreja que Ele espera que seja crescente, assim como foi nesses dias. Apenas 3.000 almas foram batizadas em um só dia, por causa da presença do Espírito Santo. Sabe, queridos, e o que me chama muita atenção nesse texto bíblico, que eu quero compartilhar com você, é algo extraordinário, são 3 coisas extraordinárias. Versículo 42 fala de perseverança. Nós vivemos em um tempo onde a perseverança ela é sinônimo de sei lá o quê. Os tempos de hoje não nos dá muito ânimo quando nós falamos de perseverança. São poucas pessoas que perseveram, são poucas pessoas que realmente estão dispostas a pagar um preço, embora essa palavra tem hora que a gente discorda dela, em alguns sentidos que ela é aplicada dentro da religião, dentro da igreja, mas a Bíblia nos fala que existia um povo naquele período, gente nova, gente que acabaram de converter, gente que acabaram de aceitar Jesus, que acabaram de crer na palavra do Senhor, que determinantemente recebeu a presença do Espírito Santo, elas resolveram perseverar. Até mesmo porque a perseverança era muito interessante naqueles dias e não muito diferente dos dias de hoje, porque estava escrito também por Jesus Cristo que a perseguição viria sobre a vida da igreja. Então, Jesus estava deixando bem claro para aquele povo, deixando bem claro para aquelas pessoas que era necessário que elas se organizassem, tivessem fé e tivessem também perseverança, determinação, porque dias bons elas teriam, mas também existia desafios pela frente. Não é diferente de hoje. Hoje nós vemos as pessoas muitas vezes desistindo de tudo, desiste da igreja, desiste do pastor, desiste do casamento, desiste do ministério, desiste de outras coisas, né? Esse ano nós tivemos algumas desistências de ministério na igreja no ano passado, de alguma igreja, de irmãos de pastores, né? Da nossa igreja metodista, e às vezes a gente que está à frente de alguma coisa, fica pensando até onde nós vamos conseguir, né, de alguma forma, apresentar para a igreja como líder, como pais, como intercessores, como gente que acredita em Jesus Cristo, que determina a crer e a continuar, é uma fé perseverante. Uma persistência naquilo que Jesus Cristo nos ensinou, naquilo que Jesus Cristo disse para mim e para você que nós deveríamos fazer. Aqui nós estamos vendo uma igreja que recomeça logo após a morte de Jesus Cristo, que recebe o poder do Espírito Santo, que recebe uma palavra de um homem simples chamado Pedro, até então não tão conhecido, era conhecido apenas por ser discípulo de Jesus, que agora está à frente de uma igreja que está começando e que recebe inicialmente um monte de pessoas, e essas pessoas elas estão sendo doutrinadas e ensinadas e inclusive ensinadas a resistirem, a ser firmes na sua fé. E é tremendo quando nós olhamos aqui, nós não sabemos a distância ou de tempo em que essa conversão, para o tempo que o versículo foi escrito, não deve ter sido muito tempo,
Mas a palavra diz assim, perseverava não só na emoção de ter recebido a presença do Espírito Santo. Perseverava não só na emoção de ter recebido ou de ter estado em um culto emocionante, com uma palavra vibrante, com um movimento, com um louvor extraordinário, com curas e com milagres. Não, perseverava nos ensinamentos. Perseverava na doutrina, naquilo que eles criam, que eles ensinaram, que eles determinantemente explicaram para aquelas pessoas, a ponto delas decidirem aderirem ao movimento de Jesus Cristo, ao movimento da igreja que estava nascendo, aquela missão que Deus tinha deixado. Eles perseveravam também nos ensinamentos. Ou seja, quero te trazer um exemplo. Nós falamos o mês passado, até o final do mês passado, sobre jejum, né? E como que era o jejum de cada personagem. Jejum de Jesus, jejum de Esther, jejum de Daniel, jejum dos profetas, jejum de Elias. Foram 9 tipos de jejuns que nós identificamos e conversamos sobre eles. E a gente, quantos de nós perseveramos em fazer esse jejum? Eu sei que nós temos um monte de limitação. Não é uma crítica, é uma reflexão como igreja que nós devemos pensar. Quantos de nós conseguimos perseverar naquele ensinamento? Ou praticar aquele ensinamento? Queridos, nós precisamos, nos dias de hoje, nós estamos vivendo um tempo de 2021. Tempo que muitos de nós, passamos, que muitos de nós sonhamos até, né? E um tempo difícil. Um tempo completamente que não era esperado por ninguém. 2020 foi complicado, 2021 está começando com notícias não muito animadoras em alguns aspectos, mas que exige da igreja dele uma perseverança como nunca antes. Povo perseverante como nunca antes. Muito comum nós desistirmos tão fácil. Nós aprendemos tantas coisas boas no ano passado, esse ano nós queremos colocar em prática, aprenderemos muitas coisas boas esse ano e nós queremos ir para a prática, fazer aquilo que está proposto na palavra, caminhar evangelizando, ensinando, caminhar dinamizando a nossa vida e a vida da igreja, a vida da família, a vida dos jovens, a vida dos adolescentes, dos ministérios, dentro de um contexto em que nós estamos inseridos, que Deus permitiu que nós vivêssemos. Essa é a grande verdade. Jesus, nesse texto, eu entendo que se ele está na palavra que nós estamos lendo hoje, é porque ele serve para mim e para você. Nós precisamos de abrir nossos olhos e dizer, eu preciso de perseverar aqui. Eu preciso de colocar em prática os 300 anos que eu tenho de igreja, com um pouco de exagero, né? Os 300 anos que eu tenho de pastor, os 300 anos que eu tenho de ministério. Eu preciso de colocar em prática aquilo que eu aprendi. Eu já fui ministrado tantas coisas boas, para que outros coloquem em prática e persevere na doutrina, no ensinamento, persevere buscando e confiando que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, em especial, não só nas bênçãos, não só no que ele tem para nós, não só olhando para as mãos de Jesus, para ver se ele tem algo para nos dar, não é só por causa disso não, nós temos que perseverar, porque nós acreditamos que o Senhor vai voltar para buscar a igreja. Nós temos que perseverar, porque muitas pessoas lá fora precisam da nossa perseverança. Nós temos que perseverar e ensinar e praticar o ensinamento, porque muitos precisam de ser ensinados, porque muitos precisam de ser alcançados. Isso também é parte da nossa doutrina, da nossa oração, da nossa vida como igreja do Senhor Jesus. E o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqueles que ensinaram. Nós como igreja, nós temos uma doutrina tão linda, né? Doutrina metodista, doutrina histórica, não simplesmente a doutrina metodista, porque hoje faz parte de tantas igrejas irmãs, né? que acabaram aderindo, né? Aceitando ou entendendo que isso era um propósito de Deus, né? E a doutrina que nós cremos é a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquilo que Jesus nos ensinou primeiramente. Queridos, e próximo tópico que eu quero trabalhar com você, só nesse versículo 2. Só no versículo 2 fala de perseverança na comunhão. Comunhão, mas às vezes nós podemos pensar, pastor, como que pode ter comunhão nesse tempo? Nesse tempo de pandemia, nós temos que estar isolados, nós temos que estar fazendo isso, queridos. Eu fico olhando as viabilidades que Deus nos dá, as oportunidades que Deus nos dá, com tantos meios de comunicação, com tanta tecnologia, com tanta coisa boa para a gente fazer acontecer o ministério, acontecer a pregação da palavra, acontecer o tempo em comum como igreja.
Ou seja, nos dias de hoje nós estamos vivendo um tempo em que a comunhão vai muito além de nós estarmos no mesmo lugar. Embora isso é indispensável, nós não podemos ficar restrito apenas ao tempo, mas nós, mesmo como igreja, quando nós podemos estar juntos, nós reunimos uma vez por semana. E a Bíblia fala de uma igreja, esse texto nos fala de uma igreja, de um povo que converteram e que estava em comunhão, em comunidade, em um único propósito de obedecer, de servir, de praticar, de viver intensamente aquilo que Jesus tinha ensinado através dos apóstolos, de fazer com que as coisas acontecessem dos céus, como aconteceu no dia de Pentecostes, não apenas por causa do dia de Pentecostes, por causa do dia que eles receberam essa palavra. Só você voltar um pouquinho aí no versículo 8, você vai ver que eles viveram um tempo muito precioso. Mas não só apenas viver um tempo onde a emoção foi mais alta, onde a presença de Deus reinou ali naquele espaço, mas reinou agora na vida dessas pessoas e elas tinham comunhão. E por onde elas passavam, elas identificavam uma outra e seguia servindo feliz a Jesus Cristo. Seguia servindo feliz aquele que é o autor da vida, aquele que veio morrer por mim, que veio morrer por você, mas que sobretudo ressuscitou com poder e grande glória e está nos céus e voltará para buscar a sua igreja. É nisso que nós devemos perseverar. É nisso que nós devemos prevalecer, é nisso que nós devemos viver. Nós hoje vivemos muita falta de comunhão quando discordamos um dos outros. Quando discordamos da igreja X, da igreja Y, do pastor X, do pastor que esteve, do pastor que foi, do pastor que está, do pastor que virá, da transitoriedade do ministério pastoral, que não é tanto assim nos últimos dias. E aí nós emburramos nossos cantos, ficamos entristecidos, ficamos muitas vezes críticos, ranziza, enchendo os outros de ranzizos, da nossa ranzizez. Eu estou falando a partir de mim, tá? Muitas vezes, quando a gente está insatisfeito, a gente exala para os outros. Nós deixamos de ter comunhão. E nós nem conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está fazendo na presença das pessoas, na vida dos irmãos, na vida daqueles e daquelas que estão à nossa volta. Nós testemunhamos tantas coisas boas durante esse ano. Como eu disse no púlpito no domingo passado, quantas coisas boas aconteceram no ano de 2020. Com tantas coisas ruins acontecendo, as coisas boas foram melhores, as superações foram melhores, as percas existiram, mas a comunhão também existiu. Nós olhamos para a nossa retrospectiva que nós fizemos aí, eu fiquei maravilhado com aquilo, jamais pensei que nós pudéssemos ter feito tanto, e ainda assim digo para você, se nós estivéssemos mais em comunhão, mais em contato, mas mais ligado um ao outro, presencial ou online, nós teríamos feito muito mais estrago no reino das trevas e muito mais edificação na vida um do outro e na vida das pessoas lá fora. Porque o advento da internet, das redes sociais, do WhatsApp, dos canais que nós temos de YouTube e outros mais, proporciona para a gente um campo vasto de pregação do Evangelho, de propagação do amor de Jesus, de disseminação do Espírito Santo, de poder de Deus, de oração, de intercessão. Como eu sou edificado por esses canais, queridos. Todos os dias, no mínimo uma vez por dia, eu assisto um pastor amigo da nossa igreja ou de outra igreja que traz palavra que me edifica, que me fortalece. Isso também é comunhão. Isso também é viver o cristianismo. Isso também é viver a vida de Deus. Quantas vezes nós percebemos que as pessoas perdem tanto tempo com um monte de coisa, com um monte de asneira. Às vezes dentro de casa, né? Acho que já aconteceu com você. Mas não é só com os outros que acontece comigo também. A gente passa perto das pessoas, elas estão assistindo uns vídeos que não tem nada a ver com a vida e tem nada nem para sorrir dá. Mas o canal jogou lá, principalmente o Facebook, jogou na nossa frente. A gente para e fica... É vídeos que não tem nada a ver. São palhaçadas boas de divertir. E nós não paramos, selecionamos coisas boas que faz parte da nossa doutrina e perdemos tempo. Mas ficamos muitas vezes criticando, resmungando pelos cantos. Que nossos olhares no ano de 2021 esteja presente na vinda de Jesus Cristo e na vida nossa.
na nossa vida como ela está com Jesus Cristo, como ela está com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com a igreja do Senhor. Nós precisamos avançar. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos ficar de joelhos dobrados. Nós não podemos ficar assentados esperando que a pandemia vai passar para nós pregarmos o Evangelho, para nós reunirmos dentro dos padrões que nós estamos reunindo, para orarmos, intercedermos e buscarmos a presença de Deus e levar as pessoas à presença do Senhor. Nós não podemos ficar aniquilados por uma ação que não tem nada a ver com o Senhor, mesmo dentro das nossas casas. Ocupem o seu tempo, ocupem a sua vida, ocupem o seu espaço, ocupem a sua mente com a palavra de Deus. Gastem o dobro do tempo no ano de 2021, orando, intercedendo, inclusive para aquelas pessoas que você acha que não gosta de você. Eu tenho feito isso. Eu sei que tem, às vezes, algumas pessoas que não quero dizer, não nos admiram, não, que querem que a gente se dê mal. Queridos, a palavra de Deus diz no livro de Romanos, não me lembro o capítulo agora, mas que quando nós colocamos os nossos inimigos, né, os inimigos nossos, né, na presença de Deus, intercedemos por ele, amontoaremos brasas vivas sobre os seus corações. E essas brasas não vai fazer com que eles queimam e morram, pelo contrário, vai fazer com que todo o pecado queime, vire cinza e saia da vida deles. E eles ficam cheios do Espírito Santo e venham somar força com a igreja dele para viver uma vida dinâmica, uma vida de propagação do Evangelho, uma vida de visitação do Espírito Santo, de enchimento do Senhor e de uma igreja vibrante aonde ela está. E o texto bíblico continua no capítulo 2, versículo 42 do capítulo 2. Perseverava na doutrina, perseverança, doutrina, também comunhão, no partir do pão e nas orações. Quantas ceias nós tivemos online, virtual e outras mais. Mas também a gente percebe que ao longo dessa trajetória, né, que nós tivemos aí, na nossa dificuldade que nós tivemos no ano de 2020, eu quero colocar aqui um pequeno paralelo para você refletir. Esse povo foram perseguidos por um tempo. Logo depois que eles converteram, alguns anos depois, eles foram perseguidos. E sabe que era proibido de celebrar e de fazer a pregação do Evangelho? Ao longo da história, ou melhor, a celebração da ceia, ao longo da história, a igreja primitiva, a igreja perseguida, ela não podia tomar a ceia em público. E o que foi que Jesus disse? Para nós fazermos todas as vezes que nós estivermos reunidos em memória dele. Deus não falou que nós deveríamos fazer apenas quando nós estivéssemos com no mínimo 40 pessoas, que é o nosso caso, com no mínimo 50 pessoas, que é o nosso caso, com no mínimo 300 pessoas, que é o caso de muitos, 500 pessoas, que é o caso de outras igrejas, milhares de pessoas, que é o caso de outras igrejas irmãs. Deus disse que nós deveríamos fazer todas as vezes que nós estivéssemos reunidos. Nós associamos isso a uma igreja, ao ministério pastoral e ao momento do culto no primeiro domingo. Mas ao longo da história a gente tem percebido também que tem ficado muito relapso as pessoas. E eu queria dizer para você que essa igreja que nasceu e que chegou até a mim e você, ela perseverou até na comunhão e no partir do pão. Perseverou em todos os instantes. Perseverou na luta. Perseverou até na morte, na perseguição, na perda de pessoas, de irmãos, na morte de Estevão. Perseverou quando os governadores e os sacerdotes daquela época mandaram chicotear, espancar e fazer com que o povo de Deus, o povo que havia convertido, se tornassem, fizessem essas reuniões. E a palavra de Deus diz que eles tinham comunhão. Ou seja, não há pretexto, não há desculpas para que nós não tenhamos comunhão. A palavra de Deus não nos dá essa abertura. Queridos, nós vivemos um tempo difícil, mas nós temos um Deus que é maior que o tempo difícil. Nós vivemos um tempo que creio que vai passar. E não quero ser muito animador dizendo que amanhã você vai estar sem a máscara, não. Amém? Estamos orando por isso. Mas nós vivemos um tempo que se nós não tivermos comunhão, se nós não tivermos perseverança,
se nós não olharmos para aquilo que Jesus ensinou, para a doutrina dos apóstolos que foi deixada por nós, através de Jesus Cristo, por Jesus Cristo e através dos apóstolos, se nós não perseverarmos na comunhão, se nós não perseverarmos na aliança e no partir do pão, e especialmente na oração uns pelos outros, nós estamos fadados a desistir da nossa fé e a chegarmos a lugar nenhum. Não é simplesmente o fato de estarmos juntos aos domingos, também, mas o fato de estarmos no mesmo propósito. Nós precisamos que o ano de 2020 seja marcado por uma vida de intercessão, por uma vida de seguimento da doutrina da igreja do Senhor, especialmente da nossa igreja, que nós precisamos de marcar a nossa família com a comunhão, com o tempo que nós estamos tendo. Se nós não estamos indo para a igreja, precisamos de ter um tempo em casa de muito valor no domingo e também no meio de semana, perseverantemente na presença do Espírito Santo que está aqui, que está aí com você. E sobretudo, meu querido irmão, minha querida irmã, nunca levante sem antes dobrar o seu joelho, e nunca vá dormir sem antes dobrar os seus joelhos também e orar, não só por você egoístamente, que é o caso que nós temos vivido nos dias atuais. Nós somos crentes egoístas, que só oramos quando nós precisamos de bens, de cura, de bens materiais e outras coisas mais. Esquecemos uns dos outros. Perseverava na comunhão, orando uns pelos outros, no partir do pão, comendo junto, tendo ceia junto, partilhando da ceia junto, vivendo em experiência junto, partilhando aquilo que Jesus tinha feito e, sobretudo, orando uns pelos outros de joelhos no chão. Então, essa primeira terça-feira do mês de janeiro, especialmente a primeira terça-feira do ano de 2021, eu quero te desafiar. Nós estamos vivendo um tempo novo. Um tempo que exige de mim e de você perseverança na doutrina, que exige de mim e de você perseverança na comunhão, que exige de mim e de você perseverança no partir do pão. Não fique sem a ceia. Não fique sem a ceia. Venha buscar. Quando nós não conseguimos levar para todo mundo, ou peça que nós vamos levar, se for o caso, nós estamos aqui para isso também. Mas não fique sem alimentar daquilo que é a ordem de Jesus. Não fique sem dobrar o seu joelho e clamar por você, por sua família, para que você possa seguir a doutrina, mas também clamar por aqueles que estão infartando muitas vezes, em depressão muitas vezes, em dificuldades que não conseguem superar sozinhos e não conseguem sequer entender que existe uma Bíblia, existe uma palavra, existe um Jesus, existe um Deus que pode estender as mãos para ele. Essa é a minha palavra para mim e para você nesse início de ano, nesse culto de terça-feira. Que a graça do Deus vivo, soberano, que é sobre todas as coisas, possa encher a sua vida, inundar seu coração, transformar a sua vida espiritual e fazer de você um grande servo do Senhor, que seja bênção na vida de irmãos e de irmãs, começar pelo da sua casa. Que esse ano seja um ano em que você possa trazer muitas pessoas à comunhão, ainda que ela seja virtual. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Essa é a minha palavra. Quero orar com você, pedir a Deus que abençoe seu ano, abençoe nossa caminhada nesse tempo e nos faça muito produtivo na presença dele. Feche seus olhos, abra seu coração e ouvido e mente para nós ouvirmos a voz do Senhor em oração. Deus de amor e graça, Pai de eterna bondade, Senhor das nossas vidas, das nossas almas, do nosso tempo, do nosso coração e da nossa igreja. Apresentamos diante do Senhor como servos e servas que te ama. E queremos no nome de Jesus que o Senhor esteja trazendo ao nosso coração uma palavra todo dia, toda manhã, toda noite. Espírito Santo, aquele que está do nosso lado, nunca permita, Senhor, que nossos pés vacilem, que nós deixamos de observar a doutrina, deixamos de ter comunhão, deixamos de ter, ó Pai, a vida, Pai, de oração, em nome de Jesus. Não só por nós, egoístamente, como temos feito, como por nossa família, mas que possamos orar uns pelos outros, especialmente, Senhor, pela nossa igreja, por aqueles que estão passando pela enfermidade da doença, da Covid-19. Nós pedimos em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que ora conosco agora e que ela possa ser alcançada pela graça do Senhor, especialmente alcançada a salvação, pela salvação em Jesus Cristo. Nesse tempo em que nós estamos como discípulos e discípulas do Senhor, pregando a graça de Deus por onde nós passarmos, como Igreja Metodista em Campinas. Nós oramos e cremos que o Senhor ouve as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, querido que está nos assistindo pelo canal.
Muito obrigado pela sua presença. Deixe seu recado, seu comentário. Nós queremos muito a sua participação. Se você precisar de alguma coisa, é só nos fazer contato aí pelo canal. Deus abençoe. Fique em paz. Fique na paz de Deus que excede todo entendimento, seja sobre sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o ano de 2020 e também sobre a sua saúde. Que o Senhor te guarde no esconderijo do Altíssimo e te proteja de toda peste perniciosa, como diz a tua palavra. Nós oramos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.